resistir, meu tempo é decidir que continuará a sobrevivência. Veja underground. A coisa de Recife, ela tá muito presente nas nossas letras também, na nossa vivência, saca? Foi o Zaf, entrou em contato com a gente uma época, por intermédio também do Marcelo, né? Marcelo Capeta, do Das Project, que ele é o dono da Deep Rap, que é o selo que a gente tá vinculado, né? Tipo, lançou os álbuns por esse selo e tal. E aí ele entrou em contato, assim, através do Marcelo. O Marcelo falou, Zaf, tô interessado em falar com vocês e tal, como seria e tal. E aí foi assim que começou, ele começou a conversar e aí foi tomando forma, sabe? Agora sim, sobre como o que é estar aqui, assim, o que é o Wood Gothic. No meu caso, é uma parada que quando eu comecei a tocar em banda lá, sei lá, tipo adolescente ali, tipo 2000 e, sei lá, vai muito tempo. A gente menino, assim, começando a pegar a guitarra, tocar e tipo, pô, a pretensão aqui no Brasil, assim, eu queria tocar no Wood Gothic, né? Queria tocar no Wood Gothic e tal, e agora a gente tá aqui, tipo. Então assim, é muito foda, velho, muito foda, é massa demais. Um evento muito incrível, assim, uma diversidade de pessoas de vários locais e tal. E essa conexão que a gente acaba construindo é que vai engrandecendo, tá ligado? Além de toda a história que tem por trás e a tradição e tal. É muito incrível. Meio que já existe uma cultura, né? O que é o Wood Gothic, assim, tipo, já é uma coisa que a maioria das pessoas já sabem o que é a imagem do que passa, o que é o Wood Gothic. E as pessoas da cidade também conhecem o gênero da música, conhecem as ideias e tal. Isso daí foi uma coisa também que, caramba, pegou assim, velho. Porque geralmente a pessoa sabe, festival de rock e tal. Mas a galera sabe exatamente o que é. Isso daí realmente achei muito incrível. Além de ser cercado pela natureza, né? Tem tudo, a natureza em volta assim. Tudo, né? A experiência, o que é a experiência, né? Ele tá aqui. E é isso tudo que dizem do que é o Wood Gothic, do que é São Tomé, é isso, sabe? Tipo, a gente tá comprovando em primeira mão agora que é isso mesmo que todo mundo fala, sabe? Isso para poder entrar numa nova fase. É isso que está acontecendo agora nesse momento. E a gente está aproveitando esse momento para agendar mais datas, procurar tipo, aumentar o público, né? No caso, cativar mais pessoas, entendeu? E quanto mais pessoas a gente puder trazer, vai ser cada vez melhor. Eu acho que o propósito dessa turnê, dessa sequência de shows que está rolando agora, né? Esse mês a gente tá aqui no Wood Gothic, vai tocar em São Paulo, vai tocar em Arco Verde, interior de Pernambuco, e lá na Paraíba também, João Pessoa. E vem também de uma série de shows, que é como a Astroblast estava falando aí, que a gente já vem promovendo o último álbum, que é o Invino Veritas, né? Que saiu ano passado, o lançamento virtual, teve um delayzinho, um problema de motivo de força maior mesmo, que só saiu agora o físico. E a gente está promovendo esse disco, o nosso trabalho mais recente ainda, como ele disse, já com outras coisas também no horizonte, já está trabalhando em mais coisas, mas ainda promovendo esse material.
música é uma experiência, História, né? na verdade. O jeito que essa música surgiu, a gente tava. Eu e o Breno tava junto, né? A gente tava. Fui comprar bebida. Fui comprar bebida no mercado. E aí a gente foi, e quando a gente voltou, aí tinha um senhor morto, né? O morto não, ele tava tendo um infarto, assim. Ele tava com vida. Enoque Tava tava com lá. vida. Enoque era esse cara real, assim, e ele tava lá. Tipo, estirado realmente na calçada. Tudo ali, né? A letra ela é bem gráfica nesse sentido. Assim. E aí, tipo, a gente vivenciou aquilo, ele tava com vida ainda, a gente chegou lá, ficou esperando também o socorro e tipo, sabe, o socorro é aquilo, é um grito de socorro e o socorro que não vem, saca? E 40 minutos foi o tempo que ele ficou lá, nessa situação, até chegar o socorro. Antes disso chegou a polícia, que ficava tipo, acalmando a população, e, tipo, saca? E é isso, a história do Enoque foi uma coisa muito, assim, na hora mesmo a gente tava junto, né, a gente voltou pra casa dele e a gente contando a história lá, contando pra família dele e tal, e aí eu já comecei a vir a letra, assim, depois eu contei pra ele, tá vindo essa letra, e aí ele começou a fazer a melodia, engraçado, né, ele vocalista fez a guitarra e eu guitarrista fiz a letra da música. E aí a gente foi fazendo junto, e aí ia comprar bebida, foi beber a bebida, né, e aí surgiu, o Enoque surgiu assim, né. Com o Recife, é uma coisa que a gente tem comentado muito, inclusive também, que ela evoluiu com o tempo. O Recife é uma cidade que assim, tinha uma cena, só que é uma cena meio intermitente, saca? Tem épocas que tá rolando lá e depois tipo, some, e aí tipo, teve esse lance da pandemia agora, que tipo, quebrou as pernas de todo mundo, né? Assim, foi uma coisa terrível em todos os sentidos da expressão mesmo, assim. E aí, Recife tinha esse sentido de que a gente não tinha uma conexão tão grande, a gente tocava muito mais em outros lugares do que em Recife. E agora sim, recentemente a gente tem surgido essa vinculação, essa identificação da gente com a cidade, saca? E aí, tipo, Recife tá efervescendo agora, aparece muito show em Recife. E é massa, assim, a cidade se identifica com a gente, né? A galera chega junto, é um público que é nosso. Saca? E tipo, ao mesmo tempo a gente vai conhecendo mais deles e aí tem sido isso, assim, sabe? É tanto que a coisa de Recife, ela tá muito presente nas nossas letras também, na nossa vivência, saca? Aí eu acho que daí vem essa identificação, até a questão do prensado do brother, né? Tipo, é a gente conversando ali, do jeito que a gente conversa em Recife e tal, e a nossa vivência, e tipo, o que a gente experimenta lá em Recife, no rolê da gente lá, do que a gente faz com a banda lá, é muito parte do que reflete no nosso trampo, saca? Aí eu acho que essa identificação termina acontecendo. Malice Merviles. Esse aí é foda. Violator do Depeche Mode. Porra, talvez o Outside do David Bowie, velho.